Amados, vamos comentar hoje sobre as palavras de Jesus em Mateus 7, de 7 a 12. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhes-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Para muitas pessoas, pedir ajuda é uma provação, pois temos muitas crenças equivocadas sobre o significado que este ato carrega. No mundo competitivo que vivemos atualmente, é comum pensar que, se pedirmos ajuda, estaremos condenados a retribuir este favor. Acreditamos que tudo é feito com a esperança de obter algo em troca. Então pergunte a si mesmo: quando ajudo alguém, espero obter algo em troca? Reflita a respeito e perceberá que está enganado. Normalmente, o que esperamos dos outros é um reflexo de nós mesmos. Isso significa que, para mudar nossas crenças a respeito do outro, primeiro temos que analisar o que pensamos a respeito de nós mesmos. Fomos educados em um modelo educacional que incentiva a recompensa, a autoexigência e o perfeccionismo. Temos a obrigação de sermos autossuficientes e independentes. Acreditamos que não precisamos de ninguém para seguir em frente, que nos bastamos e que pedir ajuda é um sinal de fraqueza. Essa crença é baseada na arrogância e no orgulho que alimentam nosso ego. Reconhecer nossas limitações significa aceitar que não temos todas as respostas, que não somos donos da verdade, pois Jesus é o único que é a verdade. Nossa natureza interna foi projetada para a cooperação, porque nós dependemos das pessoas que Deus criou e estão ao nosso redor. Isso é uma realidade que não podemos ignorar, que Deus usa pessoas para nos ajudar. Quem pensa o contrário está fora da realidade. E Deus também nos usa para ajudar pessoas. Aprender a pedir ajuda quando necessário é um ato de humildade e de coragem. O apoio do outro nos fortalece, aumenta nossas chances de vencer os obstáculos e alcançar novos objetivos. Quando pedimos ajuda, rompemos com os nossos preconceitos e damos um voto de confiança para a outra pessoa. Mesma coisa acontece quando nós pedimos ajuda a Deus. Você pode perguntar nesse ponto: por que estamos falando sobre pedir ajuda a outros se o texto fala sobre pedir ajuda a Deus? A resposta é que uma coisa está ligada à outra. Continue prestando atenção que você vai entender no final. Estabelecemos vínculos e quebramos a couraça de orgulho e arrogância que nos torna vítimas, acreditando que não podemos confiar em ninguém e que estamos completamente sozinhos. Ninguém é melhor do que ninguém
Quando pedimos ajuda a alguém, estamos reconhecendo que ninguém é melhor do que ninguém. Quando ajudamos, não somos melhores que outro. E quando somos ajudados, não somos piores. Aceitar ajuda não é humilhante e não rebaixa ninguém. Reconhecer diante de Deus que em determinadas situações precisamos da companhia de alguém que nos ajude a enfrentar as dificuldades. Nos torna mais humanos e mais próximos das pessoas e, consequentemente, de Deus. Pedir ajuda nos torna mais honestos, mais empáticos, mais prontos para o momento em que tivermos que ajudar alguém. Pedir ajuda não tem nada a ver com fracasso, com a dependência ou com a inferioridade. É reconhecer nossas próprias limitações, ter humildade, coragem e superar os preconceitos que nos fazem desconfiar dos outros. Se você não aprendeu a aceitar a ajuda de outras pessoas, certamente ainda não está preparado para receber ou entender sobre a ajuda de Deus. Se você voltar para o texto, vai notar que Jesus cita como exemplo um filho fazendo um pedido simples de uma necessidade comum na região da Galiléia, que é pão e peixe, ou seria alimento. Ele pedindo ao seu pai terreno. Ele, sabendo da nossa limitação de compreendermos sobre um amor de quem quer todo o bem pelo outro, sem buscar algo em troca, nos dá o exemplo da forma de um pai, que é a mais próxima para a nossa compreensão do que seria o amor de Deus por nós. Jesus nos ensina a incluirmos em nossa rotina diária o hábito de pedir a Deus em oração todas as coisas, todas as necessidades, sem restrições ou dúvidas. Falemos com Ele de maneira simples e direta, sabendo que Ele nos ama e que Ele quer o melhor para nós e tem poder para nos suprir em tudo. Vamos ler outros textos que nos falam sobre o nosso relacionamento com o nosso querido Pai Celeste. Hebreus 4,16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Entenderam, amados? Vamos pedir com confiança. Veja o significado de confiança em nosso idioma, segundo o dicionário Aurélio. Credibilidade ou conceito positivo que se tem a respeito de alguém ou de algo. Crédito, segurança. Crença de que algo é de qualidade superior e não falhará. Sentimento de segurança em relação a si mesmo, firmeza. Crença ou fé de que determinadas expectativas se tornarão realidade. Esperança, sentimento de segurança e respeito em relação às pessoas com quem se mantém relações de amizade ou negócio. Alta de cerimônia ou familiaridade. Temos também um texto que está em 1 Tessalonicenses 5,17. Um texto muito simples. Orem continuamente. Podemos ver que está no imperativo. É uma ordenança. Orem continuamente. Continuar significa levar adiante, não interromper. Tornar-se mais longo, estender-se, prolongar, fazer durar além do prazo estabelecido, dilatar, prolongar, prorrogar. É aquilo que não cessa, aquilo que tem uma sequência ininterrupta.
aquilo que não tem intervalos, interrupções ou lacunas. Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Devemos orar no Espírito, que é a forma que temos para sabermos como orar e com perseverança por todos os nossos irmãos que o Senhor tem colocado em nosso ciclo de relacionamento. Perseverar significa continuar ou prosseguir de algum jeito ou maneira sem desistir. É sermos constantes. Outro texto está em Efésios 3,20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Vamos pedir a Deus sabendo que Ele tem poder para fazer muito mais do que pedimos. Para terminar, Jesus, ele encerra o ensino sobre o nosso relacionamento horizontal com Deus, de forma a aplicarmos de forma horizontal o seu ensino para com os que estão ao nosso redor. Assim fica mais fácil de entender o nosso estudo. O versículo 12 é conhecido como a Lei Áurea e nos traz o mais profundo ensino sobre a causa e efeito nos relacionamentos humanos, pois nós devemos esperar por consequências positivas ou negativas de acordo com a nossa prática do que Jesus ensina. Vejamos então. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. A impressão que temos é que Jesus nos ensinou que Deus ama profundamente a seus filhos. E sabemos através da Bíblia que não nascemos automaticamente filhos de Deus, mas nos tornamos filhos dele no momento em que nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos a nossa vida para Jesus. Uma vez que nos tornamos seu filho, passamos a ter a natureza e, através do Espírito Santo que vem habitar em nós, nós temos essa natureza de Deus e, como consequência, passamos a amar os que estão ao nosso redor da mesma forma como Ele nos ama. Uma vez que amamos, queremos o bem e não o mal. Se você ainda não é filho de Deus e deseja ser agora, repita comigo esta simples oração. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e não tenho direito por mim mesmo do seu favor. Pelos tantos pecados que eu tenho cometido, eu mereço a perdição eterna. Mas eu me arrependo e me entrego sem restrição diante de ti, reconhecendo que o Senhor foi crucificado lá na cruz para pagar a pena dos meus pecados, a qual eu merecia. Creio que o Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e agora está ao lado de Deus no céu, onde preparou por direito um lugar para eu passar a eternidade. Agora que sou seu filho, te peço que envie o seu Espírito Santo para habitar dentro de mim.
e me ensinar sobre a tua vontade. Amém. Se você fez essa oração, que Deus te abençoe. Certamente vai ser muito mais fácil a partir de agora você entender a palavra de Deus. E você vai ver que Deus fala com você através da sua palavra. E você pode falar com Ele ao momento que você quiser, através de oração, que é uma conversa com Deus, você e Ele diretamente. O imperador romano Severo ficou tão encantado com essa chamada regra de ouro, ou a Lei Áurea, que a inscreveu nas paredes do seu palácio. Vamos escrevê-lo em nossos corações e agir de acordo com o poder do Espírito Santo, que derrama o amor de Deus nos corações daqueles que creem nele. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.